Olá, vamos revisar? Agora falaremos dos direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Os direitos do homem diz respeito a uma série de direitos naturais aptos à proteção global do homem e válida em todos os tempos. Trata-se de direitos que não estão previstos em textos constitucionais ou em tratados de proteção aos direitos humanos. Já os direitos fundamentais, por sua vez, se refere aos direitos da pessoa humana consagrados, em um determinado momento histórico, em um certo estado. São direitos constitucionalmente protegidos, ou seja, estão positivados em uma determinada ordem jurídica. Por fim, direitos humanos é a expressão consagrada para se referir aos direitos positivados em tratados internacionais, ou seja, são direitos protegidos no âmbito do direito internacional público. Sobre os direitos fundamentais, existe uma diferença entre direitos e garantias fundamentais. Os direitos fundamentais são os bens protegidos pela Constituição. É o caso da vida, da liberdade, da propriedade. Já as garantias são formas de se protegerem esses bens, ou seja, são os instrumentos constitucionais. Os direitos fundamentais são classificados em gerações, deixando claro que eles não surgiram todos em um mesmo momento histórico. Os de primeira geração são os direitos que buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que esse se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. É a obrigação de não fazer, de não intervir indevidamente na esfera privada. Os direitos de primeira geração têm como valor-fonte a liberdade. São os direitos civis e políticos. Alguns exemplos são o direito de propriedade, o direito de locomoção e o direito de reunião. Os de segunda geração são os direitos que envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos e são normas programáticas. Os direitos de segunda geração têm como valor-fonte a igualdade, são os direitos econômicos, sociais e culturais. Como exemplos, citamos o direito à educação, o direito à saúde e o direito ao trabalho. Os de terceira geração são os direitos que não protegem interesses individuais, mas que transcendem a órbita dos indivíduos para alcançar a coletividade. Os direitos de terceira geração têm como valor-fonte a solidariedade e a fraternidade. São os direitos difusos e os coletivos. Temos como exemplo o direito do consumidor, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito ao desenvolvimento. As três gerações seguem a sequência do lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Parte da doutrina considera a existência de direitos de quarta geração. Seriam direitos relacionados à globalização, como o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. Outra corrente diria que são os direitos relacionados à engenharia genética. Há também uma parte da doutrina que fala em direitos de quinta geração, representados pelo direito à paz. Quanto às características dos direitos fundamentais, a doutrina aponta as seguintes características: universalidade. Os direitos fundamentais são comuns a todos os seres humanos, respeitadas as suas particularidades. Em outras palavras, há um núcleo mínimo de direitos que deve ser outorgado a todas as pessoas, por exemplo, o direito à vida. Historicidade. Os direitos fundamentais não resultam de um acontecimento histórico determinado, mas de todo um processo de afirmação. Por isso mesmo, são mutáveis e sujeitos a ampliações, o que explica as diferentes gerações de direitos fundamentais que estudamos. Indivisibilidade. Os direitos fundamentais são indivisíveis, isto é, formam parte de um sistema harmônico e coerente de proteção à dignidade da pessoa humana. Inalienabilidade. Os direitos fundamentais são intransferíveis e inegociáveis. Não podem ser abolidos por vontade de seu titular. Imprescritibilidade. Os direitos fundamentais não se perdem com o tempo, não prescrevem. Irrenunciabilidade. O titular dos direitos fundamentais não pode deles dispor, embora possa deixar de exercê-los. Relatividade ou limitabilidade. Não há direitos fundamentais absolutos. Não há direito fundamental absoluto. Todo direito sempre encontra limites em outros, também protegidos pela Constituição. Complementaridade. Eles compõem um sistema único, se complementam e devem ser interpretados conjuntamente. Concorrência. Os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente, podendo um mesmo titular exercitar vários direitos ao mesmo tempo.
Efetividade. Os poderes públicos têm a missão de concretizar os direitos fundamentais. E como última característica, temos a proibição do retrocesso, que diz: os direitos fundamentais não podem ser enfraquecidos ou suprimidos. Isso significa que as normas que os instituem não podem ser revogadas ou substituídas por outras que os diminuam, restringam ou suprimam. Os direitos fundamentais possuem uma dupla dimensão, dimensão subjetiva e dimensão objetiva. Na dimensão subjetiva, os direitos fundamentais são direitos exigíveis perante o Estado. As pessoas podem exigir que o Estado se abstenha de intervir indevidamente na esfera privada, ou que o Estado atue ofertando prestações positivas através de políticas e serviços públicos. Já na dimensão objetiva, os direitos fundamentais são vistos como enunciados dotados de alta carga valorativa, ou seja, princípios que servem de parâmetro para todo o ordenamento jurídico.